Nesta manhã nós vamos meditar na palavra do Senhor e o texto está no Evangelho de Mateus, capítulo 14. Quero convidar a igreja para que se coloque em pé para a leitura bíblica. Estaremos lendo versos de 22 ao 33. Mateus, capítulo 14, versos de 22 ao 33. O texto da palavra de Deus que fala do episódio em que Jesus anda por sobre o mar. Diz assim então a palavra do Senhor. Logo em seguida, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: "É um fantasma!" E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Tem bom ânimo, sou eu, não temais." E respondendo-lhe Pedro, disse: "Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas." E ele disse: "Vem, Pedro." Descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: "Salva-me, Senhor." E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente és filho de Deus." Vamos orar mais uma vez, irmãos? Senhor Deus, queremos te agradecer pela leitura da tua palavra e pedir para que neste momento o teu Espírito Santo possa ser conosco, a falar aos nossos corações e que possamos sair daqui edificados e mais comprometidos em te servir, Senhor. Eu oro agradecido e peço no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar-se? O tema da mensagem desta manhã é a igreja revestida de fé. E antes de entrarmos propriamente na meditação desse texto que nós acabamos de ler, é importante nós também pensarmos um pouco sobre no contexto que envolve esse episódio no fato de Jesus andar sobre as águas. Um pouco antes desse episódio, a partir do verso 13, Jesus ele realiza o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. E ele alimentou uma multidão apenas com 5 pães e 2 peixes. Então, um pouco antes de Jesus então realizar este feito de andar sobre as águas, indo ao encontro dos apóstolos, ele então realiza esse milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. E aqui, irmãos, já há uma lição para nós enquanto igreja do Senhor. Porque nós somos convocados por Jesus a abençoar a vida das pessoas nas suas necessidades materiais. E a igreja de Jesus, ela deve agir então por fé, mesmo diante dos poucos recursos que ela tem. E este milagre da multiplicação dos pães
E Jesus ele mostra que o milagre pertence a ele. Mas a igreja ela deve agir por fé e caminhar no sentido de atender às necessidades materiais das pessoas. Então, isso não quer dizer, irmãos, que eu estou ensinando a igreja ou a cada um de nós a ser irresponsável na administração. Não é isso. Mas a fé ela vem antes. E as obras, elas fazem parte do viver cotidiano da igreja. O atender às necessidades das pessoas, nas suas necessidades, fazem parte do dia a dia da igreja de Jesus. Vejam comigo lá o que diz em Tiago, capítulo 2, verso 14, que diz assim: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras. Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de alimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Então, esse texto, ele ressalta a necessidade da igreja de Jesus se atentar para as necessidades materiais das pessoas. A Bíblia, então, ela vai reforçar que não existe fé verdadeira em Cristo sem as obras que acompanham esta fé. E como Jesus, ele nos ensina através do exemplo, ele realizou o milagre, então, da multiplicação dos pães e dos peixes, como forma de cuidado das pessoas a ser seguido pela igreja. Então, esse é o primeiro ponto que envolve o contexto desse ato de Jesus andar por sobre as águas, mas existe também um contexto posterior a esse ato de Jesus de andar por sobre as águas. Então, após esse episódio, Jesus ele cura todos os enfermos que se encontravam na circunvizinhança de Genezaré. Está lá no verso 34. E aqui, irmãos, também há uma outra lição para nós enquanto igreja do Senhor. Nós somos convocados pelo Senhor a anunciar Jesus aos doentes e enfermos espiritualmente. Nós somos convocados pelo Senhor a anunciar Jesus às pessoas que se encontram angustiadas. E quero ler com os irmãos o Evangelho de Lucas, capítulo 5, versos 31 e 32, que diz assim: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Então Jesus, ele está atento às pessoas que sofrem. Há muitas pessoas, principalmente atualmente, vivendo dias de angústia sem fim. Muitas pessoas tirando as vidas porque não sabem o que fazer com a dor que sentem internamente. São pessoas atormentadas, são pessoas tristes, oprimidas, mentalmente e espiritualmente. E a igreja, ela é a única que tem, em nome de Jesus, as palavras de vida eterna. Amém? Somos nós, a igreja do Senhor. A igreja, ela é a única que tem, em nome de Jesus, palavras de paz e de consolo às pessoas. Por fim, a igreja de Jesus é a única que tem palavras de esperança ao mundo
sem esperança. Então, irmãos, dessa forma, Jesus, ele traz esses dois ensinos à igreja. O primeiro abordando o dever da igreja no cuidado material das pessoas, o atender às suas necessidades materiais. E o segundo, abordando o cuidado espiritual, mental, emocional das pessoas. Então, dentro desse contexto, Jesus, ele então prepara algo especial para a sua igreja fora da presença das multidões. Então Jesus, quando ele alimenta as multidões através da multiplicação dos peixes e dos pães, havia uma multidão muito grande. E logo após, em Genezaré, havia também uma grande quantidade de pessoas. Mas nesse momento em que Jesus ele anda por sobre as águas, por sobre o mar, não havia ninguém a não ser os apóstolos, a igreja de Jesus. Então é algo especial que aconteceu, então nós vamos refletir e pensar agora um pouco sobre isso, né? Então, primeiro, Jesus ele passa um tempo em oração a sós com Deus. Jesus ele aparece aos discípulos e a Bíblia diz que Jesus aparece na 4ª vigília da noite. E as vigílias, elas eram divididas da seguinte forma: das 6 da tarde às 9 da noite era a primeira vigília. Das 9 às 12, ou das 9 à meia-noite, era a segunda vigília. Da meia-noite às 3 da madrugada, era a terceira vigília. E das 3 às 6 da manhã, era a 4ª vigília. Então, Jesus aparece aos discípulos na 4ª vigília. Isso quer dizer que Jesus estava a sós com Deus em oração desde as 6 da tarde, logo após a multiplicação dos pães e dos peixes. Ele diz para os seus apóstolos seguirem, entrarem no barco e seguirem, e ele iria permanecer. E ele permaneceu em oração. Então, nessa última vigília da noite, Jesus aparece aos seus discípulos andando por sobre as águas, após passar praticamente toda a noite sozinho em oração. Está lá no verso 23. Então, a pergunta que fica é: se Jesus ensina através do exemplo, por que Jesus apareceu aos discípulos andando por sobre as águas? Visto que as atitudes e palavras dele não eram em vão. Tudo que Jesus falava ou fazia, existia propósito. Então, qual é o ensino espiritual que Jesus queria trazer a eles enquanto igreja do Senhor, visto que ele era mestre e estava diante dos seus discípulos? Então, nesse sentido, o entendimento, a compreensão que eu quero trazer à igreja nesta manhã é não somente focar, irmãos, no lado sobrenatural do ocorrido. Jesus e Pedro, eles realmente andaram literalmente sobre as águas, porque a Bíblia afirma isso. Porém, o ensino à sua igreja permanece como aprendizado espiritual a ser seguido. Então, dito isso, a primeira coisa que nós devemos saber é o significado, então, da palavra mar na Bíblia. Além do sentido literal do próprio mar, né, que todos nós conhecemos, eu acredito que a maioria deve ter ido já tomar banho de mar, né? Mas também existe um outro sentido que quer dizer povos e nações. E aí
está lá em Apocalipse, capítulo 17, verso 15, que diz assim: as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões, nações e línguas. Então, irmãos, a partir desse entendimento, quando Jesus caminha sobre o mar, significa que ele caminha sobre os povos, caminha sobre as nações. É aquele que tem o domínio, é aquele que tem o poder. E assim a sua igreja, no caso representada pelos discípulos, é também convidada a vir ter com ele sobre as águas. Pedro fez isso. Com Jesus sobre as águas, como Pedro fez. No entanto, para ir ter com Jesus sobre as águas, é preciso ter fé. Pedro teve fé. Pedro foi. Pedro andou sobre as águas. Mas quando faltou-lhe a fé, ele começou a afundar. Então, Jesus deixa claro isso lá no verso 31, ressaltando a dúvida no coração de Pedro, homem de pequena fé. Ele teve fé, mas teve um momento que, por causa do vento, ele então deixa entrar dúvida no seu coração e começa a afundar. Então, irmãos, a partir desse entendimento, nós precisamos ter em mente que o lugar da igreja de Jesus não é imersa no mundo, participando dos seus pecados. Mas é sobre ele, brilhando a luz de Jesus, resgatando o mundo do seu pecado, aqueles que Jesus os chama. A igreja de Jesus, ela tem essa função de andar sobre as águas, espiritualmente falando, brilhar a luz de Jesus, resgatando do mundo e do pecado aqueles que são chamados por Jesus. Veja o que diz lá em João, o que Jesus diz lá em João capítulo 17, Evangelho de João, versos de 15 a 18. Jesus diz assim: não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Então observe que, ao mesmo tempo que nós não somos do mundo, Jesus nos envia ao mundo. Para quê? Para anunciar as boas novas do Evangelho e estender as mãos às pessoas que perderam a fé. É função da igreja do Senhor. Jesus age no mundo através da sua igreja. Esta função não pertence a anjos, a potestades, pertence à igreja, a eu e a você. Então, como Jesus ele estendeu a mão a Pedro quando ele estava afundando e firmou os seus passos na rocha que é o próprio Jesus, ele também nos convida a fazer o mesmo. Diferentemente das pessoas que estão perdidas e presas no lamaçal do pecado, a igreja de Jesus, ela se coloca
sobre essa situação. E aí, então, ela tem como função estender as mãos a essas pessoas. Essas pessoas, irmãos, elas não conseguem sair dessa situação sozinhas. Você um dia se encontrava perdido e afundado também no pecado. Jesus, através da igreja, estendeu a mão e te resgatou de lá, firmou seus passos e te deu uma nova vida. Então, se a igreja de Jesus não estender a mão para resgatar essas pessoas, para que firmem os seus passos na rocha que é Jesus, estas pessoas permanecerão no pecado e na condenação eterna. Para isso, a igreja precisa então se atentar ao verso 17 de João, capítulo 17, que diz: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. A igreja são os santos do Senhor fundamentados na palavra, que é a verdade. Então a Bíblia diz que o mundo ele jaz no maligno e na mentira. Esse não é o lugar da igreja do Senhor. Satanás, ele é o pai da mentira. Então, nesse sentido, a igreja, ela é a expressão da verdade de Jesus, a refletir a glória e a santidade de Jesus. As pessoas afundadas no mundo, no lamaçal do pecado, olham e veem a igreja de Jesus a brilhar a glória dele. Cabe a nós estender as mãos. Por isso, irmãos, a igreja de Jesus, ela deve olhar para as multidões, como Jesus o fazia, e sentir compaixão. Mas como a igreja permanece em pé, firme sobre as águas, a brilhar a glória de Jesus? Como? O lugar da igreja não é afundando, como Pedro começou a afundar, mas é sobre as águas. Como permanecer, então, firme sobre as águas? Quais os passos que Jesus, então, nos ensina para isso? Então, primeiro, Jesus, ele passa a noite em oração, sozinho. Ele e o Pai sozinho em oração. É bom orarmos, irmãos, na igreja, reunidos como igreja, é bom, mas não substitui os momentos a sós. E Jesus, então, ele vai trazer esse ensino. Lá em Mateus, capítulo 6, verso 6, diz assim, Jesus diz: mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a tua porta, ora ao Pai, que está em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Momento a sós com Deus. Isso quer dizer, irmãos, que manter uma vida de oração com o Pai é fundamental. E nós devemos seguir esse exemplo de Jesus. Jesus começou a orar na primeira vigília da noite. E ele parou na quarta. Começou às 6 da tarde, foi parar entre 3 e 6 da manhã.
Então, o convívio com a igreja, ela é importante, e ela colabora para o nosso crescimento espiritual na fé. Graças a Deus por isso. Mas uma vida pessoal e diária de comunhão com o Pai, ela é primordial. Ela é essencial para que nós possamos ser revestidos de fé. Quanto tempo você já dedicou em oração sozinho diante de Deus? Eu sei que é um desafio, né, irmãos? Às vezes a gente passa 2, 3 horas ali no WhatsApp, né, no YouTube, nas redes sociais, mas não queremos orar, não queremos ter momento com Deus. Segundo ponto, irmãos, Jesus ele vai de encontro aos discípulos, a sua futura igreja, atender ela nas suas dificuldades e necessidades. Irmãos, a igreja de Jesus é a noiva, nós somos a noiva. Jesus é o noivo cuida da sua igreja. Naquele momento os discípulos estavam enfrentando dificuldade lá no meio do mar, o vento era forte. Quem pode combater a natureza? O homem? Então há coisas que a igreja não poderá enfrentar. Só Jesus. E ela precisa orar e clamar ao Senhor. Lá no verso 32, diz que quando Jesus entra no barco, o vento imediatamente se acalma. Então Jesus, ele é o único que pode trazer paz e esperança de salvação. Com Jesus eles foram salvos e conseguiram chegar do outro lado em Genezaré. E neste momento, nesse episódio, eles foram ensinados a terem fé naquele que caminha sobre as águas e nos convida a ter com Ele, sobre as águas, para brilhar a sua luz em meio ao mundo de escuridão e de trevas ocasionadas pelo pecado. Então, com Jesus, eles puderam, em paz, adorarem ao Senhor, prestando culto a Jesus, reconhecendo como Filho de Deus o Salvador. Está lá no verso 33. Após tudo isso, eles então prestaram culto a Deus, porque foram cuidados pelo Senhor. Jesus é aquele que cuida da sua igreja. E Hebreus 13:5 diz, a palavra de Deus diz que em nenhum momento, de maneira nenhuma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. E por último, irmãos, Jesus então ensina os seus discípulos, a futura igreja, que a fé sem obras é morta, como lemos lá em Tiago 2,17. Na ocasião da multiplicação dos pães e dos peixes, os irmãos depois podem ler, a partir lá do verso 13, os discípulos queriam despedir a multidão, mesmo com fome. Mas veja o que Jesus disse a eles. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Dai-lhe vós mesmos de comer. A igreja é convocada, irmãos. Os recursos, eles sempre serão aparentemente insuficientes. O que poderia ser feito com aqueles poucos pães e peixes?
para atender uma multidão de mais de 5.000 pessoas. Então, a igreja ela é convocada, então, irmãos, a caminhar por fé, porque o milagre pertence a Jesus, não à igreja. Então, a igreja revestida de fé cuida daquele que se encontra necessitado. Cuida daquele que está com fome, com sede, oprimido, angustiado, a um passo de tirar a sua vida. Olhe comigo lá em Mateus capítulo 25, a partir do verso 35, Jesus disse assim: porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermo, ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá: em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. A igreja, então, irmãos, revestida de fé, estende a mão. Estende as mãos àqueles que estão perdidos no mundo. Estende as mãos às pessoas presas ao pecado. Estende as mãos às pessoas sem paz e sem esperança. Olha o que diz lá em Isaías, capítulo 59, verso 1. Indo para o final, diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar. Como que Deus estende a mão às pessoas? Se não através da sua igreja. Minha oração é que a igreja, Batista Nova Canaã continue a ser esta igreja revestida de fé, que acolhe o necessitado, que ora pelos oprimidos e que estende as mãos aos perdidos, ajudando-os a se firmarem na rocha que é Jesus. Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor Deus, queremos te agradecer pela leitura e reflexão da Tua Palavra, que o Senhor possa ser conosco enquanto igreja do Senhor, nos ajudar, para que possamos ser luz e que possamos estar assim caminhando por sobre as águas, sobre este mundo perdido no pecado, brilhando, Pai, a Tua luz, estendendo as mãos às pessoas que ainda não Te conhecem. Ajuda-nos, Pai, a sermos fiéis a Ti em cada dia, em cada momento das nossas vidas. Eu oro agradecido e peço no nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém?